aqui, pastor. Obrigado. Amém. Glória a Deus, amém? Eu quero. Que pena, estamos chegando no fim. Como a gente nunca sabe como acaba, eu vou dizer para vocês o seguinte: eu sou grato a Deus pela vida de vocês, muito mesmo. Obrigado, Deus abençoe. Estamos muito honrados com o convite, com a maneira tão amorosa que vocês nos recebem sempre aqui. Hoje eu tenho o prazer de estar o meu pastor comigo aqui. Então eu estou me policiando, né? Senão eu chegar lá e falar: mas o que é isso que você está fazendo lá? mas é bênção na minha vida. Aí, ó. Estão dizendo que você é mais bagunceiro do que eu. É a impressão, é que eu me demoro mais para me soltar. Para nós, se vocês saírem daqui edificados, para nós é muita alegria. Eu sempre converso com o pastor Rafael, que mais do que qualquer coisa, a maior alegria nossa é que nem hoje o pastor Rafael foi dormir 2 horas da manhã, preparando material, tudo mais. Tava não. Não estava não. Estava preparando material. E não é por coisa nenhuma, a não ser pelo amor com que ele faz isso. Ele é líder de jovens hoje. E eu fui líder de jovens. É mais difícil ser líder de jovens do que ser pastor. É verdade. E eu louvo a Deus pela vida dele, do presbítero Yuri. O Yuri não é muito certo não, vocês perceberam, né? Mas o Senhor está trabalhando. Hoje parece que ele não tomou remédio. Mas cada um na sua característica, na sua loucura, Deus usa todo mundo, sim? Se Deus usou uma mula, não pode usar você? Hã? Ele usa. Então, ele reclamou que está curado. Amém. E a gente falou que acabou a parte que você vai conversar com o irmão agora. Relacionamento horizontal acabou. A gente sabe que depois do véu é só vertical. Então você vai esquecer o seu irmão do lado agora. Amém? Amém. É você e Deus agora. Estão preparados? Amém. Glória a Deus. Você não precisa abrir. Vou tentar ser rápido. Nem sempre eu consigo, mas eu vou tentar. O Salmo 107, versículo 20 diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Os livrou de tudo aquilo que trazia morte. Receberam essa palavra? Ele enviou-lhes a sua palavra e vocês foram sarados. Ele livrou vocês de tudo aquilo que trazia morte. Amém? Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Nem precisa do PowerPoint, não precisa. Você está liberada, pode até descansar se quiser. Você também tem que ter um momento agora com o Senhor, amém? Glória a Deus pela tua vida. Mas vocês trouxeram Bíblia, sim? Ou apostila? Então vamos para a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 3.
para ajudar, está depois de Salmos, tá bom? Entre Salmos e Apocalipse. Tem gente que é pior, que não é tão bonzinho assim, fala que é de Gênesis a Apocalipse. Você achou? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 9. A leitura é longa e a gente vai bem devagarinho, amém? Que eu quero que vocês entendam o que está escrito aqui. Diz assim: se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Pois o que foi glorioso não o é em comparação com a glória insuperável. E se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. De fato, seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje, a leitura da antiga aliança, permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo é ele abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quantos aqui tem uma aliança com o Senhor? Tem uma aliança? O povo do Velho Testamento também tinha uma aliança com o Senhor. E a Bíblia diz que toda aliança, ela é selada, ela é confirmada com glória. Mas a Bíblia diz que a glória que havia na velha aliança, nada é perto da glória que nós temos na nova aliança. E o texto que nós acabamos de ler diz que esta glória que nós temos na nova aliança como selo é insuperável. O escritor aos Hebreus diz que a aliança que nós temos com o Senhor nessa era da graça, ela é firmada em superiores promessas. Em sumo, o que nós acabamos de ler, Paulo está dizendo que toda aliança que se faz com Deus tem um selo de glória. Mas diz que a glória que havia na aliança do Velho Testamento era uma aliança temporal, transitória, e que desvanecia, ou seja, ela do maior ela ia apagando-se e até que sumia. Ela ia desvanecendo. Mas o tipo de glória que sela a aliança que nós temos com o Senhor hoje é uma aliança de uma glória que só aumenta e não é temporal, é eterna. E Paulo está dizendo que existia um tipo de aliança, e a glória dessa aliança no Velho Testamento se manifestava de maneira visível, ou seja, se via a glória no rosto de Moisés, era alguma coisa visível, aparente, de caráter exterior. Mas a Bíblia diz que a nova aliança não é assim. A glória que há nela é maior, é insuperável,
é eterna, mas não pode se ver visivelmente. Ela não é aparente. Ela está interiorizada em nós. O que Paulo está dizendo? Que a velha aliança hoje não tem condição de nós seguirmos com um selo que havia nela, porque ela se faz caracterizar pelo que é exterior, pelo que é religioso. Paulo está falando do caráter nocivo da religiosidade, em você parecer ter glória, parecer estar em aliança, ser uma coisa simplesmente aparente. Entendem? A aliança que nós temos com o Senhor, a Bíblia diz que o reino de Deus, ele não vem em caráter visível. Percebe? Vocês estão me olhando assim, mas vai melhorar. E então Paulo, a gente falou tanto de Moisés, o chamado de Moisés, como ele foi curado, sim ou não, de manhã? E Paulo agora, ele faz uma declaração estranha. Ele fala: nós não somos como Moisés. O que ele quer dizer com isso? Não parece estranho o que ele está dizendo? Mais do que dizer que não somos como Moisés, ele está destacando um comportamento desse grande líder e está reprovando. Não queira ser como Moisés. Nós não somos como Moisés. Ele está falando. Esse Paulo deve ser um cara muito peitudo para falar mal do Moisés. Fala aí. Vocês sabem quem foi Moisés? Moisés foi um dos grandes profetas, um dos grandes legisladores, um dos maiores vultos do Velho Testamento. Esse homem tinha tanta unção que ele reuniu o povo uma vez e falou a respeito de Jesus, profetizando: Deus vai levantar no meio de vocês um profeta. Ele estava falando de Jesus, igual a mim. Quem fala isso hoje? Moisés falou. Ele tinha muita unção ou não tinha? Tinha. Mas Paulo, ele era o cara. Ele era um dinossauro do Velho Testamento, um dos maiores. Só não foi maior que João Batista, porque Jesus disse que o maior no Velho Testamento foi João Batista. Mas ele era um grande homem de Deus. Mas Paulo fala: nós não somos como Moisés. E ele fala que punha um véu no rosto, para que os filhos de Israel não vissem o que ia desvanecendo, ou seja, a glória que ia sumindo. Desde pequeno, sempre eu aprendi na escola dominical que quando Moisés subia diante de Deus e falava com Deus e voltava com a face brilhando, as pessoas não podiam olhar para ele porque morria, porque não aguentava olhar para a face dele. Vocês aprenderam isso? Não, ninguém conseguia. Por isso que ele punha um véu, porque ninguém suportava a glória de Deus. Mas Paulo está dizendo que isso não é verdade, que isso é um mito, é um sofisma. Sabe o que é um sofisma? Uma mentira que todo mundo repete sempre e vira verdade. Paulo está dizendo que não era por isso que Moisés colocava um véu na face, que ele estava preocupado que as pessoas não aguentassem a glória de Deus. Você quer saber como que isso não é verdade? Você tem Bíblia aí? Fica com a sua Bíblia aberta aí onde você leu, e vamos lá para o comecinho da Bíblia. Êxodo, capítulo 34, versículos 29 a 35. Êxodo, você achou? 34, versículo 29 a 35. Olha essa narrativa, vamos bem devagar para ver o que está escrito. Quando desceu Moisés do monte Sinai,
tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia. Então ele desceu do monte e não sabia que a face dele estava brilhando. Ok? Vamos continuar. Não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver falado com Deus. Aí vamos lá. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então, logo que ele desceu do monte, as pessoas viram o seu rosto brilhando, sim ou não? Morreu alguém? Só ficaram com medo, porque não é normal. E ele não sabia que o rosto dele estava brilhando até então. Ele desceu e, olá pessoal, falei com o Senhor e tal. E o rosto brilhava. Então Arão viu, os filhos de Moisés viram, os filhos de Israel viram e temeram. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, voltaram até Moisés. E Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Então percebam, ele está com o rosto brilhando. Ele viu Arão, viu os príncipes e todos os filhos de Israel. Todo mundo foi até ele com o rosto brilhando. Amém ou não? Vamos continuar. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar, então quando ele ia novamente até o Senhor, ele removia o véu, até sair. E saindo, ele saía sem o véu. Ele dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, de novo, Moisés cobria o rosto com o véu, até entrar novamente na presença do Senhor. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Moisés descia do monte cheio de unção. Mas como a glória no Velho Testamento desvanecia, ia sumindo. Quando ele demorava dias para entrar na presença do Senhor, sabe o que acontecia? O rosto não brilhava mais. E ele não queria que os filhos de Israel soubessem que a glória que ele tinha estava se acabando. Ele usava de uma falsidade e punha o véu para que as pessoas pensassem que embaixo do véu ainda havia glória. Vocês estão com uma cara esquisita. Entenderam? E Paulo reprova veementemente essa atitude desse grande homem de Deus. Você pode ser um grande homem de Deus. Amém, gente. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, dá em todo mundo. Estão entendendo o que está acontecendo? Paulo está dizendo o seguinte: nós não somos como Moisés, que quando estamos vazios, que quando estamos sem glória, temos que ficar diante do povo, fazendo de conta que estamos cheios de glória. Você não é nenhum super-homem. Paulo diz que nós não andamos com um véu. Que véu é esse? Da mentira, da dissimulação, do faz de conta, da religiosidade. Vocês querem ser curados mesmo? É o que tinha para hoje, gente, não tem jeito. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, isso que Moisés fazia, é reprovável. Mas isso tem um peso espiritual muito grande. Sabe por quê? Esse espírito de mentira que estava na vida de Moisés
se transformou numa fortaleza que passou para as gerações. E a Bíblia diz que porque ele punha um véu no rosto, um véu de engano, um véu de dissimulação, todos que estavam debaixo da sua influência tinham o mesmo espírito, e eles liam a lei, mas o véu estava colocado, não tinha revelação, é só religião, é só aparência, porque aquilo se tornou uma fortaleza. Estão acompanhando? E ele fala, e por causa de Moisés que fazia isso, até hoje, quando eles leem a lei, o véu está colocado. Mas quando um deles aceita Jesus e se converte, ou seja, muda de caminho, muda de atitude, muda de comportamento, então o véu é tirado. A segunda coisa que Paulo está dizendo, que enquanto o véu está colocado, a glória de Deus nunca pode se manifestar, porque Deus trabalha com a verdade. Amém? E vocês sabem que o que tira de um átrio para o Santíssimo, o que é? O véu. Se não tirar a máscara, se não tirar o véu, não dá para entrar no Santíssimo. Hoje é curtinho, a mensagem é rápida, é de um colérico. Amém, gente? Vamos continuar. Eu gosto da expressão, está no versículo de número... Versículo 14. 2 Coríntios 13:14. Diz que os sentidos do povo, quando eles leem a lei, é endurecido e eles não conseguem entender. E a expressão que a Bíblia usa é assim, o mesmo, porque está sobre eles o mesmo véu. Ou seja, o mesmo espírito, a mesma fortaleza que estava em Moisés está neles. É o mesmo, não é outro, é o mesmo. Quando eu não tiro o véu, as minhas gerações permanecem debaixo do mesmo véu. Você é sacerdote? Sacerdote ou abençoa ou amaldiçoa. Amém ou não? Amém? Amém ou não amém? Você vai fazer uma escolha hoje, por você e pelos seus. Sim? Seja a verdade que for. É que às vezes a gente prefere uma mentira bonita do que uma verdade feia. E Deus, para curar, prefere que você diga a verdade feia. Tira o véu. E então, diz assim, ora, versículo 17. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há... Você não precisa ficar se policiando. Poxa, será que eles estão achando que eu estou crente hoje? Que eu estou santo hoje? Que eu estou ungido hoje? Fazer cara de crente hoje, vou pro culto. É cara de crente. Tem gente que faz cara de crente. Põe véu. Não tem glória nenhuma. O teu cargo na igreja não é garantia de você ter glória. O teu posto não é garantia de glória. A garantia de glória é sempre tirar o véu. É sempre ser transparente. Às vezes você tem algum cargo na igreja e você fala, mas se eu confessar isso, eu vou perder a autoridade. Não perde não. Você está perdendo é a unção. Você está perdendo é a glória. E você está influenciando mais gente. Amém? Versículo 18. Nós não somos como Moisés. Versículo 18. E todos nós, todos, não é alguns, e todos nós, com o rosto descoberto, diga sem máscaras, sem véu, sem falsidade,
Sem dissimulação. Transparência. Muito bem. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor. Ou seja, pode ser pouquinha glória que você tem, mas a Bíblia diz que se você tiver com o rosto descoberto, você vai caminhar de glória em glória. Glória em glória. Glória crescente. Glória em glória. Porque você, com o véu não dá para refletir nada. E a Bíblia diz que você tem que tirar o véu para refletir a glória que há em Cristo. Então quando você tira o véu e vai se aproximando, a glória que há nele vai aumentando. Quanto mais perto você vai chegando dele, mais reflete. Mais glória, mais glória, mais glória. Com o véu não dá. Vocês querem mesmo ser cheio da glória de Deus? Você quer mesmo? O caminho é esse. Mais um pouquinho. Eu falei para vocês sobre relacionamentos vertical e horizontal de manhã. Então é preciso duas coisas acontecer. Vamos primeiro falar de restaurar o relacionamento vertical com Deus. Como funciona isso? 1 João 1:9. Você não precisa abrir. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, perdão, você pede perdão. Amém? E quando você precisa de cura, que você é cativo, lembra do cachorro no prego? Que vive caindo sempre no mesmo pecado, você não sabe porque você sempre cai no mesmo pecado. Porque você cai naquele pecado e você pede perdão só para Deus. Então você é perdoado. Mas a Bíblia diz que você precisa arrumar um relacionamento horizontal também. Isso está em Tiago 5:16. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Pecou? Pediu perdão? Está perdoado. Mas se você não confessar e orar com alguém, com um pastor, alguém da tua confiança, alguém que está em Deus, você vai cair de novo. Porque você não é, aqui não tem cura, cura tem aqui. Relacionamentos se curam em relacionamentos. Você não vai confessar para o irmão mais fofoqueiro, para a irmã mais fofoqueira da igreja. Mas você precisa ter um confidente de oração. Ninguém anda sozinho, gente. Não precisa ser o pastor exatamente. Pode até ser o pastor. Seria bom que fosse. Mas pode ser um outro irmão que tem chamado para intercessão, que gosta de orar com você, que tem discrição, tem a língua pequenininha, que fica dentro da boca. Entenderam? Porque cura tem a ver com relacionamento. Então você descobre que aquele crente que vai até o prego e cai, é porque ele, quando ele cai, ele volta, confessa para Deus, volta com tudo, cai de novo. Porque ele precisa de cura. Ele precisa que alguém ande com ele. Ninguém pode andar sozinho. Lembra do altar, do templo e dos muros? Você precisa de muros de proteção. Você precisa de oração. Você precisa de intercessão. Você precisa de aconselhamento. Você precisa de um ombro para chorar. Jesus tinha os seus confidentes. Vocês lembram aquela turminha do barquinho? Pedro, Tiago e João. No barquinho. Ele andava com aqueles três. Era o grupinho que ele chorava, encostava a cabeça no ombro. Nós precisamos disso, gente. Não vou contar para ninguém não. Abelhudo quer saber da minha vida? Não. Tem gente que discute com o que a Bíblia diz, é incrível. Eu prefiro ficar com o que está escrito aqui. Se aqui está dizendo que se eu fizer isso eu vou ser curado, eu vou fazer isso aqui. Amém, gente?
Talvez esse véu que você está usando aí, essa máscarazinha, você acha que pedir perdão vai resolver. Não. Você tem que chamar alguém, conversar com essa pessoa, falar: eu estou com um problema assim, eu tenho esse problema, você precisa orar comigo. Você vai ver como você vai ser curado. Deus tem um novo tempo para mim e para você. Você crê nisso? Ele te trouxe aqui não para você perder tempo, para você ser restaurado mesmo. Amém? Nós já estamos indo para os finalmente. Ezequiel 47. Lembra do texto? Enviou-lhes a sua palavra e os curou. Livrou-lhes de tudo aquilo que lhes era mortal. Você achou? Ezequiel capítulo 47. Aqui diz assim: o rio que cura, ou o rio purificador. Diz assim, visão do profeta Ezequiel: depois me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente. Pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que dá para o oriente. E corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada, de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Até aqui. Esse texto fala que há um rio de Deus que sai do altar do seu templo. E o profeta foi andando pelo percurso desse rio. E diz que ele começou a andar dentro do templo e foi dando a volta pelo lado sul, por todos os lados do templo. E diz que conforme ele ia acompanhando o percurso dessa água, essa água ia subindo de nível, sim ou não? Até um momento que o templo estava completamente cheio de água. E a água começou a desaguar em um rio morto, em um mar morto. Esse texto está dizendo que você é o templo de Deus. E há um momento que você está recebendo palavra,
e você está se enchendo da palavra, e você vai se enchendo a tal ponto, que quando você estiver completamente cheio da palavra, aquilo que sair de você vai gerar vida. Aquilo que sair de você vai gerar cura. E a Bíblia diz que aonde quer que esse rio passar, tudo viverá. Aonde quer que esse rio passar, haverá cura. Mas eu gosto de uma coisa linda que diz nesse texto. Diz que onde este rio passar, haverá abundância de peixes. A Bíblia está dizendo que quando você for totalmente curado, o que sair de você é para uma grande colheita de almas. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Nós não somos Moisés que traz maldição e um véu sobre o povo. Nós somos o rio de Deus, rios de água viva fluem do nosso interior, trazendo cura, trazendo vida, trazendo ressurreição e colheita de almas. Você crê nisso? Amém. Crê mesmo? O Salmo 137, que a gente leu à tarde, fala do sentimento de uma alma cativa, sim ou não? Sim. Mas acabou o cativeiro. Eles tinham sentimento de falta de perdão, de vingança, crueldade. Nós já vimos tudo isso. Apatia, desterro, não sabiam, estavam deslocados. Mas a Bíblia diz que o cativeiro acabou. E o fim desse cativeiro é expressado no Salmo 126. Que diz que quando Deus trouxe de volta os cativos de Sião, eles dizem: nós estávamos como os que sonham. Já leram o Salmo 126? Nós saímos de lá, nós chegamos aqui em Sião, nós estamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, de cântico e de alegria. E isso é tão evidente que as pessoas perguntam: o que aconteceu com eles? E eles dizem: grandes coisas nos fez o Senhor. Por isso estamos alegres. Uma alma livre é uma alma alegre. E expressa isso através do louvor. Volta a sonhar. Volta a rir. Volta a cantar. E o Salmo 124, o salmista diz: se não fora o Senhor, quando eles quiseram passar por cima da nossa alma, quando os inimigos queriam nos matar, nos sufocar, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Aí ele faz uma declaração linda e diz: a nossa alma escapou. Nós escapamos do laço do passarinheiro. A nossa alma é livre. A nossa alma escapou. Aleluia! A nossa alma escapou. Não há laço, não há prisão, não há o que me prenda. Eu sou livre para adorar. Aleluia! Eu te convido a ficar de pé. Aleluia! Glória ao nome do Senhor para sempre.